Pessoal, boa noite. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o aniversário do Uber acontece no dia 19 de maio, que é o Dia do Físico. Então, recentemente nós tivemos essa comemoração, né? Então, como fazem poucos dias, a gente ainda está no clima de aniversário. E, sem dúvida, o anúncio que eu tenho para dar para vocês hoje é algo muito importante, tanto na história da escola quanto na minha história de vida, né? Então, eu acredito como sendo ainda consequência da comemoração do aniversário do Over de 22 anos. A primeira coisa que eu queria, né, antes de começar aqui o meu script, o que eu coloquei para falar para vocês hoje, é desejar que todos estejam bem. A gente tenta, dentro do possível, monitorar tudo o que acontece com os membros da família Over, desde os colaboradores quanto alunos e pais. E, graças a Deus, pelo menos que a gente tenha conseguido monitorar, a gente não teve nenhuma notícia ruim relacionada a esse momento tão desafiador que é esse momento da pandemia que a gente está vivendo. Eu queria também, antes de começar a falar, parabenizar todos os pais e mães que estão aí acompanhando, porque, sem dúvida, nós temos vivido momentos bem desafiadores. Eu sou pai de um dos alunos da escola, do nível 3 anos, e realmente é um grande desafio, mesmo para a gente que é da área, né? Lidar com todas as consequências que esse distanciamento social vem gerando na vida de todo mundo. E trabalhar, e dar aula, e ter alto rendimento, e, ao mesmo tempo, tentar garantir a evolução dos nossos filhos. É algo que não tem sido simples. Então, parabéns para todos vocês. Eu sei que cada um do seu jeitinho, com as suas dificuldades, com as suas limitações, está fazendo mais do que o possível. Eu tenho brincado que 2020 deveria ter, no mínimo, 2 comemorações de Dia das Mães e 2 de Dia dos Pais, devido a esse esforço tão gigantesco que todos nós temos que fazer, né, pelo bem dos nossos filhos, aí, dos nossos meninos e meninas. Uma coisa importante, tá, pessoal? O WhatsApp já está funcionando. Vocês podem mandar perguntas para esse número que está aí na tela. E, ao final, eu estou com o celular aqui na minha mão. Ao final, eu vou olhar as perguntas de vocês e vou responder calmamente aí tudo que vocês queiram saber, tá? O objetivo aqui é explicar essa nova fase do Over e esclarecer todas as dúvidas de vocês com a maior paciência do mundo aí, é a nossa missão aqui hoje, tá? Então, o WhatsApp já está funcionando. Se alguém já quiser mandar alguma pergunta, já está aqui na minha mão. Tudo bem? Beleza? Vamos em frente. Uma história que a gente repete muito aqui dentro da escola, muito, 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 todo mundo com certeza já escutou algumas vezes, é que essa escola, essa história que há alguns dias completou 22 anos, ela começou na cozinha da casa da minha mãe, né? Eu dava aula particular de física, de química, de biologia, história, geografia, e é o início de tudo, né? Então, em 92, na cozinha da casa da minha mãe, tudo isso começou. E uma coisa muito importante, desde sempre, é que
eu tinha como objetivo de vida criar uma escola para os meus filhos estudarem. Então, isso é um projeto que ele existia muito antes, por exemplo, do Carlinhos existir. O Carlinhos não existia nem como espermatozoide, muito menos como um espermatozoide que conseguiu penetrar, fecundar um óvulo. Então, é muito, muito antes disso. Eu nem sabia se seria um menininho ou uma menininha, mas era uma meta de vida minha criar uma escola dentro da filosofia que eu acreditava e acredito, tá? Pensando que um dia meus filhos seriam alunos dela, como hoje já acontece. Ao longo desses 22 anos, a gente fez muitas propagandas legais que realmente marcaram, né, a história do Over. Mas, para essa conversa de hoje, eu quis colocar essa daqui, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, que foi uma escola que eu fiz pensando que um dia eu seria pai de aluno dela, como hoje eu sou, muito tempo antes do Carlinhos ter sido projetado. Grandes histórias são construídas a partir de bons exemplos. Nas coisas mais simples do dia a dia, o exemplo deixa marcas, forma comportamentos, inspira atitudes. Somos espelhos para as nossas crianças. Afinal, educar é dar o exemplo. Do infantil ao médio, Over Colégio e Curso. Exemplo que faz escola. Nesse exato momento, todo mundo já sabe que a gente fechou uma parceria com um dos maiores conglomerados educacionais do país, que é o Inspira. E uma coisa legal, quando eu escolhi esse vídeo para mostrar aqui hoje, é que esse projeto não existia ainda, não tinha começado a ser construído, o projeto que eu vou explicar aqui para vocês. Mas quando eu fui assistir o vídeo que eu tinha escolhido, o vídeo fala em inspira atitudes, né? Então eu achei interessante, porque é como se fosse uma espécie de spoiler divino, né? Para algo que aconteceria muito, muito tempo depois, não tinha como ser planejado. Mas voltando ao ponto, essa escola, então, desde sempre, ela tem uma filosofia muito bem definida. E algo que aconteceu há pouco tempo, que eu achei muito interessante, eu li esse livro, que é um livro muito legal, é um best-seller mundial, chamado Antifrágil. E quando eu li esse livro, eu ia lendo o livro e vendo características da nossa escola no livro. Tá? Quando a gente montou o projeto filosófico dela, o livro não existia, mas ele retrata bem tudo o que a gente acredita. A partir do momento que eu li, eu comecei a dizer que a nossa escola ela tem por objetivo maior gerar alunos antifrágeis. Vou explicar aqui rapidamente a ideia do livro, para vocês entenderem. Segundo o livro, alguém é frágil quando, sob pressão, não reage bem. Tipo uma taça de cristal. Você pressiona, ela quebra, ela trinca. Então, quando você gera um filho frágil, um adulto frágil, isso é muito ruim, porque o mundo, a vida real, ela não é simples. E pessoas com excesso de fragilidade costumam ter dificuldade. A gente vive um momento difícil, né? Que é esse momento da pandemia, e, sem dúvida, pessoas que são excessivamente frágeis têm dificuldade de lidar com uma situação tão difícil como essa, tão desafiadora, tão cheia de incertezas. E aí você pensa, bom, então ser frágil escolas no mundo com outros perfis, com outras filosofias, e que, para algumas famílias, são mais certas. Então, querer discutir qual é o correto é algo completamente sem sentido, completamente abstrato.
dentro de cada família, dentro do que cada família acredita, ela deve encontrar uma instituição que se encaixa e que funciona para ela. A nossa acredita nisso que eu estava falando para vocês. O grupo que a gente faz parte agora, já que todo mundo já sabe mais ou menos o objetivo dessa reunião, ele tem mais quase 40 escolas, vai chegar agora no final do semestre a 40 escolas no Brasil, e tem uma grande variedade de filosofias dentro desse grupo de escolas, né? Uma das filosofias é a nossa, e não obrigatoriamente todas as outras são iguais. A nossa escola ela é muito ligada ao tecnicismo, né? A gente quer garantir que, ao final de tudo, o aluno aprendeu matemática, ele aprendeu história, ele aprendeu geografia. Ao longo dos anos, a gente já gerou grandes médicos da cidade, grandes engenheiros, grandes advogados, professores e todas as outras profissões. Algo que eu acho muito importante, houve um momento na história educacional brasileira que existia um debate que escolas de resultado como a nossa, escolas que são muito ligadas ao conteúdo, elas conseguem formar o cidadão, e outras escolas usavam uma espécie de escudo. Não, olha, a gente não é tão bom de resultado, não é tão bom de Enem, não aprova muito, porque a gente forma o cidadão. E, ao longo dos anos, ficou provado que uma coisa não é o oposto da outra, né? Uma coisa não impede a outra. Então, a gente realmente aprova muito, a gente formou grandes alunos ao longo do tempo. O aluno mais novo aprovado na história do Brasil, no ITA, é um aluno nosso, saiu no Fantástico, Folha de São Paulo, Caldeirão do Hulk, tudo, e é um aluno nosso, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente forma grandes seres humanos, até porque, dentro da filosofia do que eu acredito, se apenas a escola conseguisse fazer o aluno aprender de verdade filosofia e sociologia, você já criaria grandes cidadãos. Apenas isso. E eu tenho certeza absoluta que a gente faz muito mais do que isso. Então, eu tenho dito isso, e vocês receberam um vídeo hoje, e eu falo isso nesse vídeo, né, porque é algo que eu repito muito aqui dentro. Eu considero que eu tenho 2 filhos, o Carlinhos, que é o da esquerda, e o Over, que é o da direita, aí, representado pelo bonequinho, que é o Carlitos. O Over, com mais de 2 décadas, já é de maior, e esse convite para essa conversa de hoje é para dizer para vocês que esse filho cresceu e a gente cria o filho para o mundo, a gente quer que ele ganhe o mundo. Eu sempre acreditei que essa nossa filosofia ela iria ganhar espaço mundo afora, e é isso que vai acontecer. E é para isso que a gente convidou vocês hoje. Então, como eu disse, pessoal, essa é a nossa escola, né? Uma escola de resultados. É uma escola que garante formar grandes alunos, que garante grandes resultados, né? Algo que era uma meta nossa desde o início de tudo era que a gente conseguisse o topo do ranking do Estado. A gente ficou entre as 10 melhores escolas do Brasil, né? Na frente de escolas que a gente respeita muito. Se não me falha a memória, a melhor escola militar do Brasil, eu sou aluno de colégio militar, meu pai é aluno de colégio militar, e a melhor escola do Brasil é 450. Ou seja, 450 é uma posição maravilhosa, a gente foi entre as 10. Né? Existem grandes escolas conhecidas no mundo, brasileiras, com mensalidades caríssimas, R$12.000, R$15.000, que ficaram em 50, que é uma posição sensacional. Mas a gente ficou entre as 10. Então, essa era uma meta nossa desde sempre, e a gente conseguiu. Esse ranqueamento, está escrito aqui na tela, né? Ele é feito pelo MEC. Então, nesse biênio 2018-2019, ele é nosso, e essa era uma meta que a gente tinha desde sempre, graças a Deus, e a nossa equipe a gente conseguiu.
É algo que eu acho muito importante, muito importante. Como eu falei, isso ninguém discute, né? Que o nosso aluno tecnicamente é bom, ninguém discute. A cidade sabe, o Estado sabe, o Brasil sabe, né? Mas algo que talvez nem todo mundo saiba é o cidadão, né? Que a gente consegue formar. O nível de educação desses alunos eu considero que é algo fantástico e eu acho que o melhor laboratório para se ver o nível de formação de um aluno nosso é a formatura deles. A formatura de um aluno do Over é 100% do Over. A gente vai como convidado. A gente não tem nenhum poder sobre a formatura. Eles poderiam fazer o que eles quisessem. E quando eu vejo a formatura sempre, eu vejo que a gente conseguiu, né, formar grandes alunos. Se a gente observar a quantidade de alunos que bebem numa formatura nossa é muito pequena, já teve muitas turmas que ninguém bebia, tá? Os que bebem, até porque é um direito deles, é a formatura do aluno, e aí é uma decisão da família. Nunca houve nenhum episódio bizarro, né? O tipo de brincadeira do nosso aluno é diferente do tipo de brincadeira da média dessa idade Brasil. Então, nesses momentos de total liberdade, a gente vê que o nosso aluno ele realmente é muito mais evoluído do que a média das pessoas dessa idade. Isso é o grande orgulho de todos que a gente tem. Entrando no grande ponto da reunião de hoje, depois dessa passada rápida pela nossa filosofia, não sei se todo mundo acompanha esse tipo de notícia, como eu obrigatoriamente acompanho, porque esse é o meu trabalho, né? Mas desde 2017, no Brasil, acontece um forte movimento de consolidação nesse setor de educação básica, que é o setor que a gente representa, né? As escolas. Grandes grupos nacionais e internacionais começaram a mapear escolas no Brasil, tá? Para fazer investimentos nela, para puxarem para dentro do grupo. E algo muito legal, desde que esse movimento começou, a matéria está aí na tela, né? A data dela é 3 de fevereiro de 2017, desde que esse movimento começou, algo que desde cara deixou a gente muito feliz, muito feliz, é que todos os grandes grupos brasileiros procuraram o Over, todos, sem exceção, inclusive grupos internacionais. Isso é algo que nos dá um nível de felicidade gigantesco, né? Porque isso mostra que o que a gente estava fazendo tem sentido, né? Estava dando resultado, porque não é qualquer escola que entra num radar, num nível de radar como esses que a gente entrou. Então, eu posso dizer para vocês que nesses últimos 2 anos a gente conversou com todos os grandes grupos educacionais do Brasil e alguns, inclusive, internacionais. E, após um longo trabalho, aí, uma grande preparação, um grande debate, a gente fez a nossa opção. A gente optou por fechar com o Grupo Inspira. Um detalhe que eu acho muito importante que vocês entendam, eu acho que depois dessa conversa aqui de hoje, muita gente vai estudar o tema, né? Eu acho importante que vocês estudem. Nesse nível de competição que começa a surgir agora no Brasil, as escolas que não estiverem agregadas a um grande sistema como esse vai ter muita dificuldade de disputar o mercado, né? Muita dificuldade. Você perde muito investimento, você perde muita tecnologia e por aí vai. Então, o que vai acontecer em todos os estados brasileiros é que haverá escolas locais turbinadas por esses grandes grupos mundiais brigando entre si. Os 5, 6 grupos brigando entre si. Tá? Por quem oferece o melhor serviço dentro de determinadas filosofias. A gente fez a opção
pelo Inspira. Um dos motivos que, para mim, sempre foi fundamental, como eu disse, eu conversei com todo mundo, mas algumas conversas elas não se estendiam demais, porque eu nunca abri mão de ser o líder do processo. Como eu falei, essa escola ela foi criada pensando nos meus filhos, porque é a escola que tem a filosofia do que eu acredito, tá? Pode não ser a filosofia da pessoa A, da B, da C, da D, e por isso elas devem escolher outras escolas. Mas é a minha filosofia e a filosofia das pessoas que têm que estar aqui dentro, né? Porque, como eu disse, para todo perfil de família, existe algum perfil de escola para você se encaixar. O que não pode acontecer é se estar no perfil errado. Então, eu nunca abri mão de ser o líder do processo, tá? A história do Over se confunde com a minha história pessoal. Não pensar em Over, eu penso isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. É um braço meu, uma perna minha, ou os dois braços, ou as duas pernas. Então, alguns dos grandes grupos eles têm um modelo de filosofia enlatada, que eu costumo brincar, método Henry Ford, de tudo ser muito igual, e nesse tipo de modelo não se encaixa esse tipo de perfil que é o nosso perfil, né? A escola ela vai ser pasteurizada, ela vai ficar, como eu falei, o método Henry Ford igualzinha a todas as outras escolas do grupo, e esse nunca seria o meu objetivo. Isso é um projeto da minha vida, tá? Então, esse sempre foi um ponto importante em todas as conversas que eu tive. Outro ponto muito importante, a gente teve uma reunião com os professores hoje, alguns professores perguntaram isso no final, mas eu já tinha dito desde o início, já estava aqui nos slides, né? E quando a reunião acabou, eu perguntei, Ana, os pais já foram comunicados? Alguém já fez alguma pergunta? E essa pergunta que alguns pais fizeram, ela é um ponto, para mim, fundamental. Eu nunca alonguei conversas com grupos que eram sistema. Alguns desses grandes grupos nacionais, eles são sistema. Então, se você fecha com um deles, você é obrigado a usar o sistema que eles carregam, tá? E todo mundo sabe que o Over tem uma grande ligação com o SAIS, tá? Todo mundo é muito satisfeito com o SAIS aqui dentro, os professores, os pais, eu, tá? Os alunos, e era um ponto fundamental para mim, um ponto de lei, que a gente sempre tivesse autonomia com relação a isso. Claro que algum dia poderia acontecer de surgir algo muito melhor, e se a gente estiver convencido e quiser fazer, que a gente faça, tá? Como, por exemplo, eu fiz algumas trocas, não com o sistema principal, mas com outros sistemas nos últimos anos, porque eu achava que tinha que fazer. Mas isso é algo que tem que estar no meu comando, tá? Isso, pessoal, vocês saberem, isso é muito importante. Isso é algumas páginas do contrato que a gente firmou, que é um contrato gigantesco. Você não tem ideia o nível de discussão, de detalhes que a gente discute num tipo de parceria desse tipo, e esse, sem dúvida, é um deles. Outra coisa muito importante, né, para mim, desde sempre, é que eu tivesse total poder sobre o time. Foi esse time que trouxe a gente até o dia de hoje, que é um dia muito importante na história, né, de algo que começou na cozinha da mãe de alguém. No melhor dos meus sonhos, eu nunca imaginei que a gente poderia viver o que a gente vai viver a partir de agora, tá? Então, eu sou muito grato a todo esse time, e eu tenho total poder sobre esse time. Isso é muito importante. Total poder sobre a filosofia que a escola
sempre teve. E aí é uma coisa legal, tá? A filosofia do Inspira é muito parecida com a nossa filosofia, porque as grandes cabeças do Inspira, vocês vão conhecer uma delas depois, o CEO, são alunos que estudaram no ITA, alunos que foram alunos do IME, foram alunos do ITA, né? Então, viveram esse modelo de escola que a gente representa. Isso era muito importante e facilitou para a gente chegar nessa conversa de hoje. Então, eu acho que esse é um ponto que todo mundo tem que se preocupar, tá? E é por isso que eu estou aqui hoje. Toda a autonomia pedagógica continua sendo 100% minha, como sempre foi, porque é algo que eu não abria mão. E repetindo, só dando um exemplo, né? Alguém no mundo não concorda com essa filosofia, óbvio, e por isso esse alguém no mundo não vai ser um aluno over. E se por acaso vier a ser, ele rapidamente vai sair, porque ele vai encontrar um outro ambiente que compactua com o raciocínio dele. Quem me conhece sabe que eu sou muito metódico nas coisas que eu faço. Esse momento que está sendo anunciado para vocês hoje, ele foi construído ao longo de 2 anos. Muita discussão, muita preparação para a gente chegar lá. É algo que eu acho importante. Como eu disse, é um processo muito longo. Eu considero que o dia D dessa nova fase ele aconteceu no final de outubro do ano passado, início de novembro. Aconteceram algumas coisas naquele momento que são coisas que, sim, são surreais, né? Essa foto superior direita é uma palestra com a Maria Inês Fini, a mãe do Enem, a pessoa que criou o Enem, e a gente conseguiu trazê-la para Natal para uma palestra com nossos alunos no hotel. Quando a Maria Inês Fini entrou, parecia que o Michael Jackson estava ressuscitando, via a hora o hotel via abaixo, porque ela é uma personalidade no meio dessa garotada, né? Então, é algo que não era simples para alguma escola conseguir fazer o que a gente fez ali naquele momento. Dias depois, trazer Leandro Carnal para uma palestra com os pais não era algo simples, né? Ao mesmo tempo, a gente abriu uma unidade maravilhosa, como essa de Mossoró, linda como é essa de João Pessoa. Então, para quem presta atenção nas coisas, era fácil perceber que alguma coisa estava acontecendo, né? Então, aquele momento eu considero que é o dia D. E lá na palestra do Leandro Carnal, para os pais que participaram, eu falei, pai, lembre de uma frase que eu vou dizer agora, tá? A gente começou literalmente do zero. Do zero. É diferente de uma família que é muito rica e resolve, vamos pegar aqui parte do nosso dinheiro e criar uma escola. Diferente, a gente começou literalmente do zero. Da cozinha da casa da minha mãe. E eu disse lá naquele dia da palestra que a partir do zero, com barbante, cartolina, durex, chiclete, a gente conseguiu criar uma nave espacial e conseguiu chegar à Lua. Conseguiu chegar ao primeiro lugar do ranking do estado, chegar entre as 10 melhores escolas do país, né? A partir do nada. E eu falei que eu queria que os pais e professores lembrassem que, em breve, a gente teria tecnologia NASA ao nosso favor. Então, se do zero a gente conseguiu fazer isso, imagina o que a gente faria a partir do momento que a gente tivesse um nível de turbina, de apoio que a gente nunca teve, que a gente jamais sonhou, né? O que está aparecendo aí na tela é justamente o que eu acabei de falar, uma navezinha de papelão, né? E o nosso momento, a partir de agora, é esse aí, né? Um momento, um nível de estrutura, um nível de apoio, de suporte que a gente nunca teve. Então, o que eu repeti hoje para os professores 1 milhão de vezes foi: o céu
é o limite. Tá? Muita coisa vai acontecer a partir de agora. Estou empolgadíssimo. Eu me sinto novamente com 17, 18 anos lá na casa da minha mãe, com aquele gás que eu tinha naquele momento. Por quê? Porque a nossa escola chegou num tamanho, né, que eu era obrigado a fazer algumas coisas que, a priori, não são coisas que eu gosto de fazer e nem me considero muito bom nelas. Contabilidade, discussão fiscal, não é o que eu gosto de fazer. E, a partir de agora, desse novo formato que a gente fez, né, eu posso voltar a ter 100% da minha energia focada em professor, aluno, aula, simulado, prova, gerar dor de cabeça para os alunos, porque é nisso que eu acredito. Né? Eles reclamam, pandemia, tem muita prova. Se o objetivo deles era me deixar feliz, beleza, porque é o máximo que pode acontecer. Eu não vou ver nunca isso como uma coisa ruim. É a filosofia dessa escola. Tá? E daqui a pouco quem vai estar fazendo essa reclamação é meu filho. Eu vou achar lindo, maravilhoso, eu aguardo ansiosamente por esse momento. Né? Então, essa nova estrutura que a gente montou é muito legal, porque eu volto a poder gastar 100% da minha energia com o que eu gosto de fazer e o que eu me considero bom. Como hoje é um momento muito importante, eu quero agradecer muito, né, todo mundo que fez a gente chegar até aqui. Deus, em primeiro lugar. Eu sou físico, eu sou da ciência, mas eu tenho bastante orgulho de dizer que eu acredito em Deus. Eu me considero bastante técnico, eu não gosto de discutir com base em opinião. Opinião, para mim, não serve de nada, até porque eu sou físico. Então, eu trabalho com raciocínio científico. Então, opinião não é importante. Né? Então, eu me considero técnico, eu considero que eu estudo as ideias que eu defendo. Eu considero também que eu sou muito engajado nos projetos que eu me meto, eu dou sangue, mas eu acho que para as coisas funcionarem não é só técnica e não é só vontade. Eu acho que Deus é muito importante. Eu sempre gosto de contar a história do Titanic. Né? O Titanic era o navio mais moderno já criado. E antes da primeira viagem, o engenheiro falou: pô, o Titanic é tão moderno, que nem Deus afunda o Titanic e na primeira viagem o Titanic afundou. Então, não é só tecnicismo, ter a proteção de Deus e rezar e pedir. Eu acredito muito nisso. Então, eu queria deixar esse registro aqui hoje. Claro que essa é a minha mãe, para quem não conhece, eu tenho que agradecer muito a ela, muito. Me emprestou a barriga durante 9 meses. A cozinha, durante muito tempo, é minha maior torcedora desde sempre. Né? Sempre apostou que tudo daria certo. Nessa nova fase, com certeza, é a pessoa que mais acredita no sucesso dessa nova empreitada que eu tenho frente ao Over, né? E é a pessoa que eu tenho mais a agradecer por tudo na minha vida. Não sei se todo mundo sabe disso. Às vezes eu falo e muita gente fala: caraca, eu nunca tinha percebido isso. E, inclusive, quando alguém fala eu nunca tinha percebido isso, é mais uma coisa que eu acredito à minha mãe. Como eu falei, eu me considero uma pessoa bem focada e bem disciplinada para conseguir os meus objetivos. Mas eu nasci com um problema chamado lábio leporino, não sei se todo mundo sabe o que é isso. E foi algo bem complicado na minha vida. No meu primeiro mês de vida, eu fiz 7 cirurgias. E nos primeiros anos de vida, eu tive 1 milhão de problemas e cirurgias e milhares de sessões de fono. E, numa certa idade,
Não interessa se no futuro você vai ser alguém focado, que é um lutador, é disciplinado. Em algum momento da sua vida, não existe isso, né? Então, nesses momentos iniciais da minha vida, tudo que poderia ter sido feito de bom foi feito pela minha mãe. Não tinha como. Não existe alguém com 2 anos focado para fazer alguma coisa dar certo. Então, se as cirurgias funcionaram, se hoje eu consigo falar bem como eu falo, bem talvez não, mas pelo menos razoavelmente bem, né? Graças à minha mãe. Uma das coisas mais difíceis da minha vida foi conseguir falar faca. Quem tem esse tipo de problema normalmente quer falar faca, mas fala vaca. Tem voz muito anasalada. Então, eu ter conseguido me expressar razoavelmente bem, como eu consigo hoje em dia, e ter virado um professor, que não era uma coisa óbvia, né? Para quem nasce com esse tipo de problema, ter construído uma escola, o mérito, com certeza, é da minha mãe, né? E é por isso que agora, num momento como esse de pandemia, meu filho tem 3 anos, é um dos alunos da escola. É fácil deixar um menino de 3 anos na frente do computador assistindo aula? Não é fácil. Mas minha mãe fez algo 1 bilhão de vezes mais difícil do que isso, né? Então, como eu sei que vocês estão fazendo também, vou para a confusão, me estresso, chamo atenção 1000 vezes, parará, e faço o que um pai tem que fazer, uma mãe tem que fazer, porque se o pai e a mãe não fizer nessa idade, a criança não tem como fazer. Então, um pai ou uma mãe errada nesse momento destrói a vida de um adulto completamente, né? Eu vi uma palestra um dia desse que eu achei muito interessante. Para quem não é da área, o cara não entende o nível de importância do ensino infantil, parece que tudo ali é brincadeira, né? E o cara explicando que ele não fez um bom ensino infantil e que ele não sabe, ele não consegue cortar papel até hoje com tesoura, porque não teve um bom ensino infantil. Então, um detalhe como esse, parece, para quem não entende, é uma besteira. Isso impede que alguém, provavelmente, se torne um arquiteto depois, se torne um engenheiro depois. Então, um pequeno detalhe muda completamente a vida de alguém. Supondo que eu tenha nascido para ser professor, eu acho que sim. Se minha mãe não tivesse sido uma super, hiper, mega mãe como ela foi, eu não ia conseguir falar. Ou seja, eu não iria ser um professor, era impossível, né? Impossível. Então, frente ao que minha mãe fez por mim, o mínimo que eu tenho a fazer é ser um pai razoável para o meu filho nesse momento de pandemia, porque 80% do cérebro humano se forma de 0 a 3 anos. Então, minha mãe não está assistindo, ela não é muito tecnológica, mas é algo que eu tenho por obrigação, por desejo, por amor a deixar registrado aqui nesse momento. Uma outra pessoa que pouca gente conhece é a Fran, uma pessoa muito importante aqui dentro da escola, né? É a pessoa dos números, conhece muito mais os números da escola do que eu. A Ana Flávia, que eu gosto de chamar de diretora do dia a dia, foi a última grande peça, na minha opinião, para a gente montar o que é o Over hoje. Foi a última pessoa aí do núcleo duro, do núcleo mais profundo, que entrou para a gente poder ter gerado esse nível de interesse nesses grupos que a gente gerou. A minha tia, que foi uma pessoa que veio de São Paulo para Natal para ajudar a construir o que o Over é hoje, do ponto de vista empresarial, que são coisas que um pai, uma mãe, um aluno não consegue enxergar, mas com todo mundo que eu conversei,
quando as pessoas entravam na análise over, elas se assustavam com o nível de organização interna matemática que o over tem, o que não é normal para a maioria das escolas do Brasil. E o Berg, que também participou ativamente disso tudo, né? É uma pessoa muito ligada à parte jurídica da escola, não sei se todo mundo conhece, mas essas pessoas aí eu considero que são o núcleo duro, tá? O mais profundo que, em geral, pouca gente vê. E a equipe maravilhosa, né, de colaboradores que a gente tem. Essa é a foto que eu tinha com mais pessoas reunidas. Com certeza não está todo mundo aí, mas eu sou muito feliz com esse time que eu montei ao longo dos anos. Eu considero que o grande mérito que eu tive ao longo desses 22 anos foi saber escolher as pessoas corretas e dar poder a elas, e não ficar perturbando muito. Se está dando certo, dificilmente eu entro em ação, eu apenas monitoro a distância. Nesse mundo complicado que a gente vive, algo que eu queria registrar é que as grandes lideranças do over sempre foram mulheres, né? Num mundo tão machista como é esse nosso, eu queria registrar isso. E dos grandes líderes internos da escola e que têm filhos em idade escolar, algo que também me deixa muito feliz é que todos eles são alunos do over. Né? Meu filho é aluno do over, os filhos de Ana Flávia, as filhas, né, gêmeas, excelentes alunas, são alunas over, e o filho do Berg, que inclusive é da sala do meu filho, um gêniozinho aí, fofíssimo, também é aluno over, e é isso que me deixa muito feliz. Eu acho uma coisa importantíssima que todo mundo quer saber nesse momento, né, aqui hoje, é o que a gente pode esperar dessa nova fase, o over sendo apoiado pela Inspira, sendo turbinado pela Inspira para uma expansão no Nordeste. Tá, pessoal? O nosso objetivo é expandir o over pelo Nordeste inteiro, a partir de agora, porque a gente sabe que essa filosofia é a filosofia de muitas famílias brasileiras. É isso que muitas famílias querem, tá? E a gente quer levar isso para os outros estados do Nordeste. Mas, vocês que estão assistindo, eu penso que não é importante, né, para um pai de Natal que está assistindo se vai abrir um over no Piauí. Né? Eu acho que isso, o pai de Natal ele deveria pensar o que isso me gera em Natal de positivo. Com certeza vocês vão ver muito investimento em estrutura das unidades, tá? Em todas as unidades. A mais evidente e aloprada, sem dúvida, é Ponta Negra. Tá? Ponta Negra é um prédio inteiro, novo, do zero, construído nos mínimos detalhes, do jeito que a gente quer que uma escola nossa seja. Ah, professor, e por que esse boom tão mega inicial foi em Ponta Negra? Porque Ponta Negra era a nossa única unidade que nunca teve ginásio. Né? Eu considero as unidades de Ponta Negra fofas e tudo, elas são bem fofinhas, mas em vários detalhes eu acho que as famílias de Ponta Negra elas mereciam receber esse presente logo de cara por esse apoio que elas nos deram desde o início, né? Por terem sonhado com a gente desde o início. Então, tinha que ser Ponta Negra mesmo. Mas tenho certeza absoluta que vocês vão ver muita coisa acontecendo em todas as unidades. Só não estão vendo agora, porque, infelizmente, aconteceu essa pandemia e todo mundo está em distanciamento social. Muito treinamento, muita capacitação, isso já está acontecendo, tá? Muito investimento em tornar os funcionários cada vez melhores para darem melhor resposta a vocês. Isso é algo
que com certeza cada vez vai ser mais evidente. Não sei se vocês já conseguem perceber coisas importantes que aconteceram recentemente, mas com certeza vão perceber cada vez mais. Muita tecnologia, muita tecnologia. Logo de cara, a gente já começou a usar uma ferramenta que é da Inspira, chamada Mais, para ajudar a gente nesse momento de pandemia. Ela foi muito importante para organizar esse momento aí de distanciamento social, só que ela é infinitamente mais poderosa do que vocês já conheceram, infinitamente mais poderosa. A gente resolveu não abrir logo de cara todas as possibilidades, porque é muita informação em pouco tempo, né? Tem muita gente ainda se acostumando a usar. Vou dar um exemplo simples. Carlinhos, meu filho, estava assistindo, quando não estava aqui em casa, estava na casa da mãe, todas as aulas ao vivo, né? E aí, quando ele veio para minha casa, eu falei, pô, não precisa ser ao vivo todas as aulas, né? É difícil nessa cidade manter o cara ao vivo o tempo todo. Por isso que, para essa faixa etária, a gente fez o híbrido, né? E eu falei, pô, por que ele está assistindo ao vivo o tempo todo? Isso irrita ele, estressa mais todo mundo, né? E aí eu descobri que a galera lá na casa da mãe dele ainda não tinha aprendido a usar 100% a ferramenta. Então, não adiantava aparecer com trilhões de ferramentas de uma vez só, porque ia enlouquecer todo mundo, né? Isso eu estou falando da semana passada. Então, muita coisa legal vai acontecer em breve. E, como eu falei, eu me sinto de novo com 17, 18 anos, né? Novos desafios, uma situação que é 1 bilhão de vezes melhor, né? A gente fez tudo o que a gente fez até hoje partindo do zero. A gente nunca teve esse nível de investimento que a gente tem hoje, né? O nosso grupo, de todos os grupos do Brasil, hoje ele é o mais capitalizado para fazer N movimentos que vocês verão em breve acontecendo, tá? Lembrando que o WhatsApp está funcionando, eu vi que já chegou várias perguntas aqui. Eu não li, porque eu estava falando, não tem como, né? Mas daqui a pouco eu vou ler as perguntas. Na verdade, nem chegaram tantas assim. Eu achei que ia ter 500 perguntas aqui. Mas perguntem o que vocês quiserem, tá? Porque eu vou responder as perguntas enquanto vocês estiverem com paciência de escutarem. Eu não sei quantas pessoas estão acompanhando, mas daqui a pouco, quando o CEO do Inspira começar a falar, eu vou poder dar uma olhadinha como é que está lá o movimento no YouTube, tá? Queria agradecer muito a todos vocês por terem acreditado nesse sonho, tá? Por terem investido numa escola, como eu falei, ela veio de baixo, vi de baixo, gera 1 milhão de pés de barro, né? A coisa ela vai evoluindo com o passar do tempo, sempre, né? Quando você vem de muito de baixo, como a gente veio. Quero agradecer muito por vocês serem pessoas que acreditam nessa filosofia que a gente acredita, tá? Nessa filosofia da antifragilidade, que eu diria, e esse momento de alegria eu queria compartilhar com vocês, porque vocês, mais do que ninguém, merecem viver essa nova grande fase que está por vir. Então, como eu já tinha falado, eu tenho certeza absoluta que, com o apoio do Inspira, o céu é o limite, muita coisa boa vai acontecer. E eu estou falando aqui, no caso que eu acho que é o que interessa quem está assistindo, nas unidades que existem hoje. Em breve, a gente vai poder estar todo mundo reunido de novo, né? Seria muito bom se, nesse momento desse anúncio, a gente tivesse, né, o calor humano, né?
de vocês para compartilhar esse momento de tanta alegria. E o que eu tenho a dizer é que todo mundo inspire fundo, porque uma nova jornada está apenas começando. Como eu disse, eu estou empolgadíssimo, eu estou pronto aí para os próximos 40 anos. Eu vi os professores hoje à tarde muito empolgados para essa nova fase. Então, o céu é o limite. Tá? Nesse momento, vai entrar aqui na história o CEO da Inspira, meu xará, André Aguiar, para vocês conhecerem, né? Ele não queria nem falar, eu falei, pô, Aguiar, tem que falar, tem que falar. O over é isso. O over é cara a cara, vamos lá, galera, tem que saber quem é você. Eu sou fã desse cara, tá? É gênio, ex-aluno do IME. O IME é como se fosse o ITA, só que do Exército. Sem dúvida, um dos maiores educadores do país. Não sei se já consegue ver a imagem aí, um cara novo, né? E que vai agregar muito e tem muita história para contar e muita coisa para somar. Aguiar, bem-vindo. Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela, tá? Quando você quiser, você me avisa de novo. Fica à vontade aí, a galera é sua. Tá bom, obrigado, CA, obrigado. Boa noite a todos, né? Todos os pais responsáveis, alunos, familiares do Over. Fico muito honrado, muito feliz aqui com o momento. Carlos falou que, de fato, eu não queria falar, porque por alguns motivos, né? E sendo muito franco, a gente é sempre muito coração aqui, mas o nosso jeito, o nosso DNA, a forma da Inspira atuar e agir, como já falou muito bem o Carlos, é uma forma de manutenção dos legados, né? A nossa visão aqui é uma visão de perpetuar legados e fortalecer e proporcionar a expansão deles. Falei, poxa, Carlos, mas você continua, nada muda, você continua à frente, com todo o time liderando, com todos os professores, com o DNA de vocês. Se eu aparecer, o pessoal pode achar que agora é comigo, e não é, continua contigo, né? E ele falou, não, mas vai lá e aparece, então estou aqui, boa noite para todo mundo, obrigado pela oportunidade. Eu não vou me alongar, eu vou só contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso jeito aqui na Inspira. E eu sempre peço licença nesse momento para falar um pouquinho da minha origem, com muito orgulho, assim como o CA, de forma muito emocionada, sempre fala, né, do nascimento do Over, da cozinha, da casa da sua mãe e da importância da sua mãe. Eu acho que isso é importante porque a origem da pessoa, né, fala muito dela e das coisas que ela faz. Eu sou aqui do Rio, de uma cidade chamada São Gonçalo, uma cidade da região metropolitana, uma cidade cheia de problemas, desafios, muito pobre. Nasci num bairro chamado Jardim Catarina, que hoje é um lugar até muito perigoso, dominado pelo tráfico. Venho de uma família muito simples, né? Meu pai, um ex-lavrador, veio do campo, não teve oportunidade de estudar, mas sempre trabalhou muito e com muita transparência sempre. E a minha mãe fazia artesanatos assim para ajudar a criar a família inteira. Somos 4 irmãos e estudamos em escola pública quase a vida inteira. E quando eu já estava lá no finalzinho do ensino médio, eu ganhei uma bolsa, tive a oportunidade de estudar numa escola muito boa que existia no Rio, que hoje não existe mais. E ali a minha vida começou a mudar, né? As oportunidades começaram a aparecer. Mas quando eu estudava ainda na escola pública, a minha mãe era daquelas que toda noite saía, passava às vezes um dia ou uma madrugada numa fila para conseguir vaga para a gente na melhor escola pública de São Gonçalo da cidade. E eu e meus irmãos, a gente, para honrar a nossa mãe, o que nos restava era estudar demais, estudar tudo que a escola oferecia e tudo que a escola não oferecia. Eu lembro que no meu 9º ano, eu tive ao longo do ano inteiro aula de matemática durante 4 dias, porque a professora não ia. E ainda assim eu fiz a prova do Colégio Naval, que é uma prova muito difícil de matemática. Não passei, né? Mas tentei, né?
Graças a essa oportunidade da Bolsa, eu descobri o que era o IME, o Instituto Militar de Engenharia, o que era o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e sempre motivado pelo desafio e muito impulsionado pelos meus, que na simplicidade deles, viam que se eu estudasse no IME ou no ITA, eu ia ser militar e teria, claro, né, ao longo de além de uma carreira, e isso os militares do nosso país têm, eu teria uma segurança, né, de uma vida como militar. E deram todo o apoio, e eu fui aprovado para o IME, fui aprovado para o ITA e fui muito bem colocado, passei nas primeiras colocações na UFRJ, na UF, e a minha vida aí, de fato, começou a mudar ali. Fui convidado nesse período, né, quando eu estava entrando no IME, fui convidado para começar a dar aula num curso que estava nascendo, e o convite de uma pessoa que hoje é um grande amigo, chamado Leonardo Moraes, uma pessoa que me inspirou muito também. Eu lembro do Leonardo falando assim: a gente vem com a gente, ele é formado pelo ITA também, e ele falou: vamos abrir um curso que vai se tornar um colégio que acredita nos alunos, mesmo que ninguém acredite neles, mesmo que eventualmente nem eles acreditem em si. E eu quero que você, além né, eu quero que você fique no meio dos alunos, para inspirar esses alunos, para mostrar para esses alunos que é possível, né, que apesar de várias dificuldades, dá para chegar lá. E assim começou, né, esse grupo hoje tem mais de 50 escolas pelo Brasil, tem mais de 30 mil alunos. Eu participei, tenho muita honra de participar da fundação desse grande grupo, eu logo virei sócio, eu logo passei a liderança desse grupo. Isso ainda na 90. 12 anos depois, eu saí desse grupo, entrei, participei do nascimento de um outro grande grupo de educação do país, um grupo que hoje tem cerca de 100 escolas pelo país. Né? Fui CEO, fui diretor de operações de todo o grupo. Eu tinha um sonho ainda a realizar, que era de fundar um grupo com uma filosofia diferente. Mesmo tanto estabilizado, digamos assim, eu tinha um desejo muito forte, um sonho muito grande de perseguir Brasil afora, encontrar Brasil afora os casos, digamos, identificar Brasil afora grandes educadores com sonhos muito grandes e que tivessem construído grandes legados e com escolas de excelência, né? Escolas unidas pelo DNA da excelência. E como o Carlos André falou, né, do nascimento de grandes grupos de educação, de grandes conglomerados, a gente, né, eu tinha uma visão de por que não fundar um grupo um pouco diferente, né? Em vez de ser um grupo que nasça pelo investimento de algum fundo ou que nasça pelo investimento de algum grande bilionário ou algum grande investidor, mesmo que com a melhor das intenções, por que não a gente ousar e tentar criar um grupo tão grande quanto esses, tá? E até maior, quem sabe, mas que nasça de dentro, ou seja, um grupo formado e liderado e fundado por educadores. E aí veio o sonho da Inspira. Por isso que o nosso nome ele é recheado da nossa história. Inspira porque todos acreditamos piamente que a educação começa a acontecer quando a criança, quando o adolescente, quando o jovem tem uma inspiração, tem uma motivação. Muitas vezes ela começa em casa. Né? Muitas vezes ela começa quando o filho olha para o pai, para a sua mãe e fala: poxa, eu quero ser que nem eles. Ou eu quero ser melhor. Né? Eu quero trabalhar tanto quanto, eu quero ser honesto tanto quanto, e eu quero estudar um pouco mais porque meus pais estão me dando essa chance. Então, a inspiração ela vence a inércia. Né? Ela catapulta para aquele primeiro desejo. E o nosso nome é Inspira Rede de Educadores. E por que rede de educadores? Porque a nossa missão é formar uma rede nacional formada por grandes grupos que sejam a referência em suas cidades, em suas regiões, grupos até com DNAs diferentes, no sentido de, eventualmente, ter um grupo
mais focado, mais alinhado ao tecnicismo, ao conteúdo, grupos mais desafiadores, que, né, levem os seus alunos a conquistarem grandes resultados, como aprovação em vestibulares, em medicina, como é o caso. Oi, como é o caso do. Tudo normal, pode falar. Perfeito. Como é o caso do Over, né? Então, a nossa visão é: vamos unir as grandes escolas, os grandes grupos e os grandes educadores. A gente pode ter escolas, eventualmente, mais ligadas à formação de valores, à formação humana. E o que tem de bom nisso? É que a gente vai trazer grandes expoentes sempre, né? Que vão trocar melhores práticas, que vão se inspirar mutuamente no ambiente de educadores. Então, essa foi a visão. Nascemos com essa missão, né, com um grupo muito experiente, e mesmo depois de ter participado, né, da fundação, da liderança de grandes grupos de educação, eu ainda me sentia inquieto e fui buscar o nosso sonho, e tem dado muito certo. Então, a Inspira nasceu com esse DNA, conseguimos atrair grandes investidores, conseguimos atrair, como disse bem o Carlos, estamos muito sólidos hoje, somos um grupo com grandes educadores, com grandes escolas e com grandes investidores que acreditam no nosso jeito. Nós não somos um grupo que nasceu com a cabeça de padronizar o que as escolas fazem, tanto que a Inspira não possui um sistema de ensino. A gente prefere se associar às melhores editoras, aos melhores sistemas de ensino do país, como é o caso do SAS, do que, eventualmente, aqui arriscar a fazer algo sem a qualidade desses grupos, né? Então, a nossa visão é uma visão de unir grandes escolas e trazer investimentos, né? Com isso, acho que o CA falou em algum momento, estamos hoje em 9 estados, com 34 escolas, muito em breve, ainda nesse semestre, a gente passa de 40 escolas, e todas as escolas são as principais escolas de suas regiões. Tá? E, para finalizar aqui essa minha fala, para não entender ainda mais, queria só reforçar a honra de termos sido escolhidos pelo CA e pelo Over, porque nós nos conhecemos há algum tempo, né? Eu fui apresentado ao CA porque ele é muito amigo de um dos fundadores da Inspira, que é o fundador do Colégio Physics, a maior rede de escolas da região norte, que hoje, né, integra o Grupo Inspira. E desde quando nós nos conhecemos, veio uma admiração por essa visão, por esse alinhamento de desafiar o aluno por acreditar, né? Veio uma admiração muito forte, e eu ficava observando o CA sendo contactado por outros grandes grupos de educação, né? Todos muito sólidos também, importantes grupos. E, em algum momento, ele nos escolheu, né? Acho que principalmente a partir do momento que a gente se aproximou muito agora por conta do A+, nós nos sentimos muito honrados por essa escolha. O CA, né, enxergou na Inspira esse ambiente para ele se unir a um grupo que vai trazer muita solidez, muito investimento para a expansão do Over, né? E essa expansão do Over por toda a região nos enche de orgulho, porque, e certamente enche vocês ainda mais, porque é a prova de que é uma metodologia muito vencedora, é um ambiente forte de estudo e um ambiente muito vencedor, né? Eu não sei se você consegue compartilhar aqueles slides. Vamos lá. Eu queria mostrar só o 2 e o 3, bem rapidamente aqui. Beleza, vamos lá. Só um minuto. Tá, estamos ao vivo aqui, né? Eu também fico nervoso aqui. Bem, esse primeiro, a gente já falou, né? Estamos em 9 estados, com pouco mais de 15, já estamos com pouco mais de 15 mil alunos, com escolas na região norte, na região sul, na região nordeste e também atuação na região sudeste. A única região do país que a gente ainda não entrou
é o Centro-Oeste, mas é questão de tempo. O próximo slide é o que eu queria discorrer um pouco mais, só para registrar a missão da Inspira, mas primeiro deixar claro que missão, visão e valores do Over e de todas as escolas do grupo, elas permanecem, né? Como eu falei, essa nossa visão de reunir escolas mantendo os seus legados, perpetuando os seus legados, desde que sejam escolas muito fortes, muito tradicionais, é o nosso DNA central aqui na Inspira e nos permite, inclusive, que a Inspira tenha, em algumas cidades, diferentes escolas. Em Curitiba, por exemplo, nós temos uma rede que, assim como o Over, é muito focada em aprovação, é uma das redes que mais aprova nos vestibulares lá do Paraná, e nós temos uma outra escola com mais de 60 anos de fundação, que é o Stella Maris, com fortes valores em formação também e com outros posicionamentos, digamos assim, né? Mas esse nosso jeito de manter os legados das escolas é o que nos trouxe até aqui e vai nos levar a ser, sem dúvida, o maior grupo, ou estar sempre entre os maiores grupos de educação do país. Mas nós temos a nossa missão, visão e valores. E a nossa missão é ser uma referência em educação, formando pessoas apaixonadas por aprender em um ambiente inspirador e feliz. E essa felicidade vem do orgulho de se construir grandes legados. E um ambiente de excelência e acessível a todos. Então, todas as escolas do grupo, assim como o Over, são escolas de excelência. E a nossa visão é a visão de ser uma rede, né? Nós nascemos para montar a principal rede de educadores e com as principais escolas do país. E os nossos valores são 7. Né? A gente brinca que é um para cada dia da semana. O primeiro valor é a felicidade. O ambiente educacional é um ambiente de felicidade, porque o que motiva qualquer educador é a felicidade de ver o sucesso do teu aluno. Eu tenho um filho de 5 anos que está aprendendo a ler, né? Grande orgulho também, o Arthur. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi entrar em contato com a sua professora e falar: olha, o Arthur está aprendendo a ler, apesar dele estar assistindo aulas online, apesar, né, de todo o esforço e todo o sacrifício da família e da escola em manter a estimulação nesse período de pandemia, mas a gente continua aqui, dentro de todas as limitações e dificuldades, fazendo esse trabalho, né? Minha esposa também é professora, e ele está aprendendo a ler, agora, no meio da pandemia. E quando a gente fala para a escola e fala para a professora, a emoção é muito grande, vem a felicidade por conta do sucesso do aluno. Protagonismo é um valor importante para a gente, porque temos escolas e alunos e professores que são os protagonistas no processo. A curiosidade, na medida de termos um grupo que vai estar sempre entrando em contato com as melhores escolas e as melhores soluções educacionais do mundo. Nós já temos hoje um comitê de desenvolvimento de soluções educacionais dentro da Inspira, que está em contato com as principais edutechs de Singapura, dos Estados Unidos, da Finlândia, e tudo isso vai ser trazido também para o Over. Então, curiosidade de aprender com o que está acontecendo o tempo inteiro, isso é fundamental. A interdependência, porque a gente mantém a independência das escolas do grupo, mas a gente colhe os frutos da força de uma rede, da força de ter contato com grandes investimentos e com grandes soluções que acontecem no mundo. A resiliência e aí de pandemia é uma palavra que está muito em voga, né? O CA, quando trouxe o exemplo do livro do antifrágil, lembra muito essa característica. E a resiliência é aquela característica da esponja, é a capacidade de suportar pressão sem se deformar. Quando a gente pressiona uma esponja e tira o dedo, ela volta a ser o que era. Isso é ter resiliência. E, nesse momento, mais do que nunca, escolas e famílias precisam dessa parceria, dessa proximidade, estarmos juntos, para que a gente supere essa fase, que vai passar, temos convicção, mas sem traumas permanentes. Então, a resiliência é fundamental para a gente suportar a pressão sem deformação. E a ética é fundamental nesse contexto. Justiça, e para a gente a justiça é pautada pela transparência e pela confiança mútua, e a simplicidade, que pessoalmente é o valor que eu mais gosto.
na nossa visão, grandes soluções são soluções simples, são soluções fáceis de serem explicadas, né? E o jeito de ser de todos nós, mesmo que o grupo se torne, já esteja entre os maiores do país e se torne o principal, a simplicidade de sempre entendermos que isso vem da força do grupo, de cada escola, de cada professor, de cada família, de cada aluno. Né? Já somos hoje o quarto maior grupo de educação básica do país e o que mais cresce. E, por último, a última imagem que eu queria compartilhar com vocês bem rapidamente, se você puder mudar, por favor, só para o último slide aqui, que é sobre o A+. O A+, os senhores já têm contato, como disse bem o CA, com uma parte do A+, na verdade, uma parte de uma parte do A+, que é o A+ digital, que é essa solução que a gente desenvolveu aqui dentro da Inspira, com algoritmos de adaptive learning, com ambientes onde os professores podem montar atividades e acompanhar a evolução dos alunos. Mas o A+, é um ambiente onde o protagonismo sempre será do professor e da escola. Mas, dentro dessa cabeça do A+, nós temos várias outras frentes aqui dentro, como o A+ humano, como o A+ idiomas, que é o programa bilíngue. A nossa visão aqui é transformar todas as escolas em escolas bilíngues, é levar um programa bilíngue para todas as escolas do grupo que, porventura, ainda não tenham. É o programa Maker, né, com grandes investimentos em robótica, em laboratórios e por aí vai. É o programa Mais Esportes, é o programa Mais Integral. Então, a nossa visão é mantemos o legado das escolas, fortalecemos esse legado para que se expandam, mas a gente leva algo a mais. E esse algo a mais vem muito dos investimentos que a gente faz, entendendo o que há de melhor em educação no mundo inteiro, e essa é um benefício que a força de uma grande rede traz. Então é isso, eu acho até que eu me estendi um pouco, mas o orgulho de ter o Over agora nessa parceria com a Inspira é muito grande, e tenho muita convicção de que o Carlos André vai ser um grande parceiro, né, nosso para a expansão do Over para outras cidades, para expandir esse legado tão vencedor por conta de um cuidado, um carinho muito grande que a gente vê no CA e todo o teu time, né? E esse espírito vencedor e esse espírito de muito trabalho. Então, muito obrigado pela honra de nos escolher. A gente se sente muito acolhido e muito obrigado às famílias também por essa oportunidade aqui. Passa a bola para você. Obrigado por tudo aí. Tamo junto, até a próxima. Obrigado.